Bom dia, querida alma, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo sem script, sem seguir nenhuma ordem lógica, para falar um pouquinho do coração. Eu gravei o primeiro vídeo desse canal algum tempo atrás, mas decidi não dar continuidade porque a busca, às vezes, pela mudança, pela evolução, ela é dolorida, né? E aí eu tenho passado por várias catarses bem dolorosas. Para quem não sabe o que é catarse, é uma limpeza, né? Quando a gente vai nesse caminho de querer evoluir em direção ao todo, a gente passa por muitas limpezas, desapegos, mudanças de crença, e que às vezes é muito difícil desapegar, mas tá valendo a pena. Hoje eu quero falar um pouquinho das dificuldades e das crenças limitantes, né? Principalmente as dificuldades que eu tenho atravessado e os caminhos que eu tenho tomado para conseguir passar por esse processo, que é um processo que muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Eu acredito, né, que é necessário você sair dessa matrix que nos foi criada pelas crenças que nos foram impostas com a nossa criação, com a sociedade onde estamos inseridos, com a cultura, né, voltada ao nosso país. E muitas vezes sair dessa matrix nos leva a alguns sofrimentos. Então eu queria falar um pouquinho do sofrimento pelo qual estou passando, não para falar de mim, mas para que talvez aquilo que eu estou vivenciando sirva para uma pessoa que também esteja vivenciando coisas parecidas, né? E assim, compartilhar o que eu tenho feito para sair desses momentos. A caminhada ela tem sido muito dolorosa, mas eu tenho aprendido que é uma escolha e que em algum momento da minha vida eu escolhi esse caminho com dor. E eu decidi que eu não quero mais viver nesse caminho, né? Eu não preciso do sofrimento para evoluir, para chegar até o todo, para realmente ser guiada pela minha centelha divina, pelo Deus que existe dentro de mim. Então, assim, a caminhada do autoconhecimento, eu me posicionei, que era o que eu queria, eu me posicionei pela evolução espiritual, né, de todo o meu coração, que é o que eu quero. Já faz algum tempo, já em 2017, eu comecei a tomar esse posicionamento, apesar de ser uma pessoa que eu sempre, na minha vida, eu acreditei em Deus e eu busquei Deus, mas das formas tradicionais, mas aquilo não fazia sentido para mim. Então, em 2018, eu me separei, resolvi me separar, porque eu não estava feliz na relação. Não foi por traição, nada, simplesmente, né, tomei a iniciativa e me separei. E foi muito doloroso, porque uma separação, ela é dolorosa e ela traz, assim, muitas consequências. E essas consequências, né, é você ficar com 2 filhos, sozinha, ter que lidar com todos os afazeres da casa, trabalho, e você ainda tem que lidar com o psicológico dos seus filhos, porque é óbvio que com uma separação ocorre aí, né, toda uma carga emocional para os filhos, e foi bastante doloroso, está sendo, né, bastante desafiador. Em 2019, em dezembro de 2019, eu sou professora, eu sempre trabalhei em excelentes escolas aqui onde eu moro, e eu tive que lidar pela primeira vez na minha vida com uma demissão, né? E lidar com isso foi bastante desafiador. Vou usar a palavra desafiador porque não quero mais usar a palavra difícil, né? Porque a gente acaba com as palavras do nosso dia a dia, que a gente vai usando, a gente acaba
trazendo situações ainda, né? Então é uma palavra que eu tenho tentado riscar do meu dia a dia, é a palavra difícil. Eu espero que o vídeo não esteja ficando com áudio muito baixo, vou tentar falar um pouco mais alto. E então muito desafiador, né, esse processo aí da demissão e ter que ter uma nova visão para mim e ver se era o que eu queria continuar fazendo, né, ministrando aulas de biologia. Cheguei à conclusão que não, eu não quero mais ensinar, né, biologia, pelo menos por enquanto não. Né, fiquei bastante magoada com a demissão, até porque eu sou uma excelente profissional, eu sou comprometida, eu sou uma professora que tem a visão para o meu aluno como ser humano, não como um robô, né? Que ele tem que ficar ali de um jeitinho que talvez o professor acredite que é o ideal. Eu não vejo assim. Eu acho que cada indivíduo é um indivíduo e cada indivíduo tem uma necessidade diferente. Mas eu não vim aqui para falar da profissão, né? E eu decidi seguir num caminho que sempre me chamou. Eu sempre fui muito mística e eu sempre quis exercer a minha espiritualidade através desse caminho. E eu comecei a ler algumas coisas sobre autoconhecimento, comecei a procurar. Mas assim, há pouco tempo atrás eu descobri o porquê que eu não estava evoluindo tanto, porque a gente cria resistência, né? Tudo aquilo que é para o nosso crescimento, seja ele espiritual, profissional, físico, seja o que for, se for para crescer, a gente cria uma resistência imensa. Então, assim, eu parei de ler, não estava fazendo curso nenhum, né? E achei que só o meditar, fazer ali mais ou menos as coisas, eu já ia ter ali um caminho para evoluir, me autoconhecer. Mas não serve, chega um momento que você precisa ir adiante. E em janeiro eu conheci o Theta Healing, em janeiro desse ano. Eu fiz os cursos, comecei a aplicar a técnica em mim, em alguns amigos, né? E descobri que eu queria ser terapeuta holística e o Theta Healing foi a porta de entrada nesse caminho e é o que tem me ajudado muito a descobrir crenças limitantes que eu nem sabia que eu tinha e lidar com essas crenças, a descobrir o porquê que eu vivo dentro dessas crenças. E é disso que eu quero falar um pouquinho hoje, né? Ser mãe, estar desempregada, eu estou fazendo Uber, né? Eu nunca pensei que dirigir cansasse tanto. Chegar em casa, eu que cozinho, eu que limpo, eu que cuido dos meus filhos, isso é muito desgastante. Para a mulher que está me escutando e passa por tudo isso, tem momentos que você fala, qual é o sentido da vida isso? Não pode ser, né? Mas se agarra firme com aquilo que você precisa mudar em você. Eu acho que o que me levou a uma escassez muito grande foi estar sempre olhando para fora, estar sendo buscando as respostas no outro, o que o outro quer que fazer, que eu também quero fazer. Então eu demorei muito tempo para olhar para dentro, para perguntar para minha centelha divina que caminho eu segui, por que eu estava vivendo toda essa escassez na minha vida, por que eu não podia, né, manifestar prosperidade e abundância. Então nesse processo eu descobri que eu me voltei muito para fora e que eu precisava me voltar para dentro. E eu descobri que eu tinha crenças que me faziam ficar presa na escassez, né? Por exemplo, eu descobri que eu estava me punindo, primeiro por querer me separar, me divorciar, porque para mim sempre a família foi muito importante, viver esse papel, eu achava que era isso que Deus queria de mim, e ao me separar eu precisava me punir, né? Essa é uma das crenças, me punir, né? E na escassez eu tinha uma percepção que talvez dessa forma eu seria aceita na minha família, porque eu sempre fui muito criticada por primos, por tios, né? Por ser uma pessoa que diferente,
estudar, ter a minha vida, ser independente. E descobrir isso foi libertador. Então foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Você precisa descobrir uma técnica que te leve a achar as crenças que estão te limitando. Eu precisava compartilhar isso. E através disso eu descobri que eu quero fazer da minha vida uma vida que ajude o outro a resgatar a autoestima, a descobrir o seu caminho para o autoconhecimento, ajudar os outros a despertarem para a expansão da consciência. Esse é o caminho que eu quero seguir. E nessa jornada, eu me perguntei muitas vezes, mas gente, não as pessoas me perguntam, você gosta de fazer Uber? Não, é interessante, dirigir, conhecer pessoas, é interessante, mas não, eu não quero fazer isso, eu quero ir adiante nos meus sonhos, usar aquilo que eu dou muito valor, que é o meu intelecto, mas o Uber me trouxe uma coisa muito especial, porque ao dirigir Uber, e as pessoas que entraram no meu carro sabem disso, eu escuto palestras, audiobooks, eu uso o meu tempo dessa forma enquanto estou dirigindo. E não, o trânsito não é um problema para mim, dirigir também não, porque se foi uma das coisas que eu mudei rapidamente na minha caminhada, fui adquirir paciência, uma coisa que eu não tinha, foi doloroso, mas hoje eu tenho a tranquilidade e a paz de espírito, então é muito difícil me tirar do sério hoje no trânsito, E isso já é uma etapa que eu nem penso mais sobre isso, já tenho coisas muito mais internas para trabalhar. Isso é uma questão que eu já posso dizer que evolui bastante. O Uber me trouxe a Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia, que inclusive eu estou começando o curso aqui na minha cidade, tem a filial, e eu estou começando o curso de filosofia módulo 1, porque sim, os grandes pensadores, eles já traziam assim, reflexões maravilhosas para o autoconhecimento e evolução espiritual. E eu escuto muito a professora, Lucilena, que é maravilhosa, as reflexões, em cima de grandes pensadores, grandes escritores, espiritualistas, vem movendo a minha alma. E eu me apaixonei pela filosofia e devo dizer que eu era uma pessoa que até era uma ignorante nesse contexto, porque quantas vezes eu falei, para que filosofia na escola? E hoje eu vejo o porquê, São as matérias que fazem você refletir a raça humana, fazem você refletir o seu papel neste mundo. E uma das aulas muito interessantes sobre o livro A Guerra da Arte, tem o outro livro também, A Arte da Guerra, mas não é esse, é A Guerra da Arte de Steve Pressfield, eu acho que é o nome. E tem uma aula dela sobre esse livro que eu comecei a assistir, parei, fui escutar todo o livro, escutei, se eu não me engano, são algumas boas horas daí de leitura, enquanto eu dirigia, fui escutando, depois voltei para a aula novamente. E é sobre a resistência que a gente cria, no momento que a gente quer crescer, independente do que seja. E aí ela fala uma coisa muito bacana, Ela até fala, minha avó já dizia que para baixo todo santo ajuda. E é verdade, quando algo não vai te acrescentar nada, você já viu a facilidade que é para fazer? Se você vai fazer algo que não vai te acrescentar nada na sua jornada, você não tem resistência nenhuma, nem de você, nem do universo, nem de pessoas, Mas quando você vai fazer algo que vai fazer você crescer, a resistência se levanta. E essa semana eu coloquei como assim um objetivo era fazer tudo aquilo que eu encontrasse qualquer tipo de resistência.
E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque veio assim, fala do coração, grava esse vídeo. Tem pessoas que podem estar passando pelo que você está passando, né? E aí eu queria falar, deixar essa mensagem aqui. E se serviu para você, pode servir para outros, né? E dá um like no vídeo, segue o canal, que ainda não tem muitos seguidores, tem eu e minha melhor amiga. E compartilha esse vídeo e vamos juntos, né? E queria dizer para você que o caminho que eu vou seguir agora é da ressonância harmônica. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a ressonância harmônica, né? O professor Hélio Couto, eu já estou fazendo o ciclo de palestras, eu vou falar um pouquinho para vocês no próximo vídeo. E vou deixar para vocês uma frase que eu coloquei no meu Instagram essa semana, que é da música da Kel Smith, né? Mudei, que ela fala assim, eu sou, deixa eu ver se eu lembro, eu sou, mais ou menos o que ela fala é o seguinte, eu sou o meu melhor motivo para comemorar. Então eu desejo para você nesse dia de hoje que você seja sempre o seu melhor motivo para comemorar. Que você seja aquilo que vem primeiro, porque eu descobri que quando a gente se põe em primeiro lugar, não é um ato de egoísmo, é você querer mudar para melhorar o contexto que a gente se encontra. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Então, ser o melhor que você pode ser é também contribuir que a gente consiga aí caminhar para uma consciência coletiva melhor, mais digna do todo do nosso Criador. Uma semana abençoada para você. E eu vou terminar com aquela palavrinha que eu amo, né? Namastê.